Bom dia, nós cumprimentamos todos os juvenis, nossos amigos e visitantes com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal da Marcos do Evangelho. O meu nome é Davidson, para quem não me conhece, e hoje nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical da classe de juvenis, tá? A lição com o tema Andando em Amor, a lição 10, o amor não guarda ressentimento. Também hoje estamos aqui com a presença do professor Jocely. Amém, Jocely? Amém, glória a Deus. Vamos estar... Nesse momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né, os juvenis, que Deus possa, com mais esta aula, alcançar os vossos corações. Amém. Que a palavra de Deus venha falar em nossas vidas nesta manhã. Amém. Nesse momento eu vou estar orando para a gente estar dando início à nossa lição. Amém? Amém. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó meu Deus, somente pela Tua abundante graça, pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, que estamos aqui. Ó Deus, guia-nos, ó Senhor, alcança os corações desses jovens, meu Deus. Meu Deus, que eles sejam aperfeiçoados, santificados Em nome pelo do Senhor poder Jesus. da Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, por mais uma vez o Senhor opera suas maravilhas no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, Senhor. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? E aí, acordaram? Já pegaram a Bíblia, a revista, um papel, uma caneta? Se não pegou, pega aí sua revista. Vamos dar início à aula. Amém? Amém. Também compartilha esse vídeo, dá o seu like, tá? Aproveita essa oportunidade para propagar o Evangelho. Não é isso? Isso aí. Amém. Vamos lá, então na revista, nós temos um texto áureo, texto principal, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3, versículo 13. Amém? Na revista também tem uma sugestão de leitura semanal, de segunda a sábado. São versículos relacionados ao assunto da lição. Então, caso você não tenha lido, sugiro que faça essa leitura, tá? Porque essa leitura vai te ajudar a entender e fixar melhor o conteúdo. Amém? Amém. A Glória a leitura Deus. diária é muito importante. Muito importante, muito importante. Irmãos, hoje também nós temos a participação especial de 2 juvenis. Não é isso, professor? Muito bem, isso aí. Vamos estar ouvindo eles na leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Vamos lá, Lucas. Paz do Senhor, meu nome é Esther e eu vou estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas 15, do versículo 11 ao 18. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Paulo e nesse momento eu estarei dando continuidade à leitura bíblica em classe, que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Glória a Deus por esses juvenis. São bênçãos Amém. do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos muito felizes, porque mais uma manhã nós estamos juntos na escola dominical para aprender mais do Senhor. Porque a palavra gera em nós transformação e novidade de vida. A palavra transforma tudo, em especial nessa aula, onde nós vamos tratar porque o amor não guarda ressentimento, a importância do perdão, e vamos compreender que o amor de Deus revelado em Jesus Cristo é a causa da nossa salvação. É por meio dele que nós temos propósito em nossas vidas. Na verdade, já estamos chegando no final do ano, já estamos na 10ª aula dessa revista, e o Senhor tem dado uma bênção a cada domingo. Nós realmente estamos aprendendo a andar em amor. Glória a Deus por isso. Eu acredito que esse assunto que nós vamos tratar hoje é muito importante, porque eu acredito que todos nós, em dado momento da vida, nós já passamos, ou ainda vamos passar por uma situação onde vamos precisar de lidar com esse assunto, porque ora a gente machuca alguém, ora a gente é machucado. Infelizmente, nós somos falhos, mas nós temos uma bênção do Senhor para essa manhã, onde eu tenho certeza que Ele vai aplicar esses conceitos, esses princípios da palavra em nossos corações. Amém? Professor, qual é o nosso objetivo hoje da aula? Então, a nossa lição, nós temos 3 objetivos. Ela gira em torno dos seguintes objetivos: abordar sobre o ressentimento e seus riscos, o primeiro. O segundo, compreender os prejuízos que a falta de perdão traz. E o terceiro, observar o efeito libertador do perdão. Esses são nossos 3 objetivos ao qual vamos estar comentando. Glória a Deus. E mais, nós temos hoje um desafio para os juvenis. Isso aí. Amém? Amém. E o desafio, posso dizer que é o desafio mais chocolate da escola bíblica dos juvenis. Vai ser bem assim, irmãos, o desafio. Durante a aula, nós vamos passar 5 desafios, 5 perguntas. Aquele juvenil que tiver no chat e responder ali corretamente, o primeiro que responder vai ganhar um chocolate. Amém? Isso aí. Hoje vai ter participação, bom, né? vai. Sabe que o professor pode participar? Tem que ter. Não, professor não, só os Não, alunos. né? Mas você também que nos visita, participe. Isso. Deus tem uma bênção para todos nós. Nessa lição, onde nós temos o título O Amor Não Guarda Ressentimento, isso é, o amor não guarda ofensa, angústia, rancor, mágoa. O amor não guarda melindre contra uma desfeita, contra algum prejuízo. Numa lição tão importante quanto essa, tem uma pergunta inicial. Você tem ressentimentos? Você ainda não perdoou? Ou você ainda precisa pedir perdão a alguém? Fique conosco até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Participe pelo chat, marque sua presença, é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, faça suas perguntas. Nós estamos todos aqui para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos iniciar então o tópico 1? Vamos lá? Glória a Deus. Mas vamos fazer o seguinte, Davidson? Sim. Já libera a primeira pergunta para eles aí. Excelente. Isso. Muito bom. Faz Então vamos lá. Já tá, então a primeira barra de chocolate vai sair agora, hein? Isso aí. Sim, o chocolate à noite, no culto à noite. Amém? Vamos lá, pergunta 1. Cite um versículo que diz que devemos perdoar quem nos ofende. Vamos lá, o primeiro a responder aí está com o chocolate garantido. Bora Isso aí. seguir. Ok? Então nós vamos entrar aqui no conteúdo do primeiro tópico, certo? E aí nós temos aqui na nossa lição: o amor não é ressentido, é o nosso primeiro tópico. Aí nós temos aqui o 1 e o 2, o veneno do ressentimento. E o 3, o ciclo do ressentimento. Vou estar comentando com vocês o 1 e o 2, certo? Começando aqui pelo veneno do ressentimento. Então vamos lá,
jovens, olha só. Eu quero descrever para vocês o significado da palavra ressentimento. O que esta palavra significa? O que isto significa? É o sentimento, ressentimento é o sentimento que se caracteriza pela existência de rancores, mágoas ou angústias, que se formam em consequências de uma ofensa a partir de uma atitude que é recebida de mau grado. O ressentimento é a ação de ressentir, ou seja, de sentir de novo ou sentir repetidamente as emoções negativas que foram provocadas a partir de uma atitude que foi mal recebida ou pela pessoa ressentida. Nossa lição no ponto 1 diz assim: o ressentimento prende a alma ao passado, inibindo-a de viver as potencialidades do presente e tolhendo-lhe os sonhos do futuro. Então, isso é ressentimento. É o que nossa lição está trazendo. É aquela ação, é aquele comportamento mental a qual nós fazemos questão de alimentar, né? E fica repetindo isso, aquelas emoções negativas. Antes de prosseguir aqui, também vou fazer aqui a segunda pergunta. A segunda pergunta é: mencione 2 consequências da mágoa. Enquanto vocês pensam, a gente vai dando prosseguimento aqui. Corre aí, levanta. Se tiver deitado, levanta, Isso fica aí. ligado para não ficar para trás. Vamos lá. Então, observe, tem pessoas que se prendem, muitas das vezes, em pequenos problemas. Não que grandes problemas, né, justifiquem o fato da pessoa viver na prática do ressentimento. Mas, observe, sentimentos fúteis, que já deveriam ter deixado isso para lá, problemas, muitas das vezes, pontuais. Exemplo, quantos filhos carregam mágoa dos pais, de um irmão, ou no próprio vínculo da comunhão na igreja, que não deveria nem estar mais falando ou pensando nisso, mas não. Nós fazemos questão de ficar alimentando uma situação que já deveríamos ter deletado, perdoado, deixado para lá. Observe quantas vezes os filhos, né, guardam ressentimentos, se aborrecem e alimentam isso por um bom tempo, por uma reprovação de seus próprios pais. Às vezes porque não permitiu que realizasse uma viagem do seu sonho, às vezes porque reprovou em alguma situação, aí tudo desaba, tudo é motivo de raiva, tristeza, melancolia, vitimismo, né? Observe bem, nós temos um mau exemplo de um rei nas Escrituras, né? Não obstante ele ser rei, ser uma pessoa adulto, né? Ele fica triste, ele não come, ele retorna ao palácio, né? E vai para a cama e fica muito abatido. Quem foi esse rei? O rei Acabe, onde ele propõe para Nabote a proposta de comprar a sua vinha, e porque ele recebe um não, isso foi motivo dele vir e ficar ressentido, triste, melancólico, né? E aí a gente vê, por causa de uma proposta, por causa de um negócio, porque não saiu do jeito que a pessoa quer, as pessoas entram num estado desse. Isso subentende que esse homem, em sua infância, foi muito mimado, né? Foi muito paparicado, não tem uma personalidade firme, né, para poder lidar com situações tão básicas, né, onde a pessoa pode aceitar ou pode rejeitar uma proposta. Portanto, todos nós devemos aprender a lidar com situações adversas, sem deixar levar para o coração. Como, por exemplo, uma pessoa que tem essa facilidade de rancor, né, de vitimismo, de melancolia, vai se casar, né, tanto homem como mulher, o que ele vai levar para o seu relacionamento? Então, nossa lição hoje está exatamente nos ensinando
tais situações. Então, observe, tem situações que são pontuais, tem situações que não são pontuais. Quero abordar isso também aqui. Por exemplo, existem situações que você vai ter que agir com paciência, com perseverança. E por quê? Porque existem situações que não se resolve da noite para o dia. Quer seja no trabalho, na escola, na faculdade, às vezes é um patrão que tem que suportar, um colega ou até mesmo um aluno. Isso vai requerer de nós um tempo, muitas vezes de oração, de jejum, né? E confiando exatamente que o Senhor, no momento certo, vai prover a solução. Glória a Deus. E Deus, o nosso próprio Senhor, o nosso Senhor e Mestre, Ele vai nos permitir tais situações. Não é? Por quê? Porque quer que nós sejamos aperfeiçoados, quer que a gente cresça, né? E cresça e viva na prática da disciplina cristã. Glória a Deus. Portanto, não sejamos pessoas orgulhosas, soberbas, né? Que aprendamos a lidar com situações adversas. Na verdade, é a falta de tolerância. Exatamente. Ele acabou de explicar aqui. Às vezes o pai, a mãe, corrige um filho, fica chateado, triste, mas está corrigindo, está chamando atenção porque ama. O patrão muitas vezes reclama, orienta, fica chateado. O pastor está ensinando para não cair, o professor está tentando ajudar, e a pessoa fica chateada. Vamos ser tolerantes. Não vamos deixar que o veneno do ressentimento entre no nosso coração. Não, vamos prosseguir para o alvo, não é mesmo? Muito bem. Glória a Deus. Aí nós vamos aqui para o número 3, que vai inclusive falar sobre isso, né? Que o nosso diácono Davidson vai estar abordando agora. Amém. Então vamos lá. Item 1.3 da revista, o ciclo do ressentimento. Juvenis, o ciclo do ressentimento, geralmente, ele é iniciado pela mágoa. Como se a pessoa estivesse ruminando a mágoa, né? Ela fica remoendo, mastigando, ela fica matutando, pensando sobre a mágoa, sobre o fato ocorrido, né? E assim, quando a gente para pensar aqui nesse ponto, né, como se a pessoa estivesse ruminando a mágoa, vamos pensar aqui no animal do campo, num boi, numa girafa, enfim, no animal que rumine. Durante o dia, ele, durante o seu labor ali, está se alimentando durante o dia todo, e no final do dia, ele vai para um canto lá e deita no chão lá e rumina aquilo, enfim, põe aquele alimento para fora e fica, né, trabalhando, remoendo, ruminando o alimento. Uma aplicação sobre isso muito séria. Muitas vezes, em nosso cotidiano, nós somos machucados. Ou às vezes porque nós estamos também com o coração sensível demais, falta de amor, de tolerância. Durante o labor do nosso dia, no trabalho, na escola, com as pessoas, a gente não está pensando no fato ocorrido. Mas quando a gente para, num instante, na hora de dormir, ou quando está sozinho, o ressentimento vem. A pessoa começa a ruminar, botar para fora aquilo que a machucou, e começa a se ferir ainda mais, ruminando aquilo. E o pior, que não é ruminando o alimento como o animal do pasto, é ruminando a mágoa. E a palavra mágoa, ela se refere assim, de forma prática ao sentimento de desgosto, de amargura, de tristeza, de ressentimentos, né, que são as sensações dolorosas que muitas vezes ferem a alma, né, machuca muitas vezes, ofende o amor próprio. A pessoa fica muito chateada. E o problema de ruminar a mágoa é justamente enraizar no coração aquilo que nos ofendeu. Né? E acontece muitas vezes isso, a pessoa fica ressentida, fica machucada, fica ferida. E a mágoa começa a enraizar no nosso coração. E isso traz um prejuízo imenso, imenso. Vamos pensar aqui numa árvore, numa goiabeira, por exemplo. Você pega uma mudinha pequena, planta ela e coloca água.
Quando você vai lá, coloca adubo, fertilizante, vai colocando água, ao passo que você vai aumentando o tratamento, né, o cuidado, e ao passo que o tempo passa, logo essa goiabeira ela cresce, se enraiza, dá frutos. E aqui está um princípio seríssimo, que nós precisamos de refletir essa manhã. Porque você pode perguntar qual o problema de ficar pensando, né, na mágoa, no ressentimento, porque de fato sofreu um dano. Às vezes a pessoa está sentida mesmo, está machucado. É normal sentir. Mas o problema é que você está irrigando esses sentimentos com a mágoa, com a amargura. É como se você estivesse deixando entrar no seu coração aquilo que vai te prejudicar. Não é porque quando você começa a irrigar com a amargura, com a raiva, com o ódio, com a tristeza, logo isso pode dar frutos muito piores. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não deixar esses ressentimentos entrar em nosso coração, porque a tendência é que isso comece a gerar pensamentos tóxicos. Daqui a pouco, por exemplo, você vai começar a desejar mal contra uma pessoa, vai começar a pensar em vingança, vai começar a pensar em dividir, pode tomar atitudes impulsivas e indevidas contra o seu ofensor. Isso é um ciclo para a ruína. Não faça isso. Não rumine a mágoa. Não deixe ela enraizar no seu coração. Porque quanto mais você fizer isso, mais ela vai se aprofundar e mais difíceis elas podem ser de ser tiradas, ser arrancadas do seu coração. Então, irmãos, aqui nós precisamos de parar. E não é simplesmente não vou pensar mais sobre isso. Ou não vou deixar esse ressentimento guardado aqui, eu só nunca mais falo com essa pessoa. Eu só nunca mais não quero ouvir falar e vou falar mal dessa pessoa para outros. Não. A palavra ensina que nós precisamos de perdoar de forma concreta. É pegar e até a pessoa e abrir o coração e falar assim, olha, aconteceu isso e eu preciso me retratar com você. E se retratar de verdade. Nós sabemos que falar de perdão é fácil, até ter alguém para perdoar. Mas quanto mais nós guardarmos isso, mais vai se aprofundar e mais nós mesmos vamos se prejudicar. Então, à luz da palavra de Deus, há um conselho, há uma ordem. Nós precisamos de amar o nosso próximo, nós precisamos perdoar os nossos próximos, para que nós possamos manter o nosso coração limpo, para que toda a raiz de amargura seja arrancada, e vai ser hoje ainda agora, em nome de Jesus. Amém. E né, para uma aplicação prática aqui da palavra, em Hebreus 12, versículo 14 e 15, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma amargura, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Isso aqui é muito sério. Mas vamos pegar aqui no sentido primário, né? Vamos focar aqui somente nesse ponto da raiz de amargura. Né? Porque esses sentimentos de amargura, às vezes parece exagero, né? Parece que é muita coisa, e muitas vezes o juvenil está machucado. Às vezes há mágoas e ressentimentos em seus corações que eles precisam ser tratados, esses sentimentos precisam ser vencidos. E nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para controlar e vencer as nossas emoções, os nossos sentimentos, para nos curar de toda dor. O Senhor, em nome de Jesus, Ele vai te libertar e vai te curar, e você vai liberar perdão de forma genuína. O nosso Deus conhece a sua dor, a nossa dor, e Ele vai transformar o seu coração, a sua mentalidade, a sua vida.
Como disse, é muito fácil falar de perdão, até ter alguém para perdoar, mas em Deus é possível. Então vamos se firmar na palavra e romper em fé, prosseguindo para o alvo. Amém? Vamos para o tópico 2? Né, a palavra aqui, tópico 2, vamos lá, na revista, o prejuízo da falta de perdão. Tópico 2, então tem a linha prejuízo físico e prejuízo psicológico. Irmãos, há vários estudos científicos, médicos, várias publicações que confirmam que os sentimentos eles afetam a saúde física das pessoas. Né? Os sentimentos como mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança, de fato, ele faz mal para o nosso corpo. Por quê? Eles podem gerar doenças conhecidas como psicossomáticas, né? Que estão relacionadas ao controle das emoções, dos sentimentos, do modo de pensar, né? E as emoções incontroladas e pensamentos negativos, que muitas vezes vai desencadeando um desequilíbrio mental, né? E, consequentemente, a pessoa fica sobrecarregada, ressentida, né? E isso sobrecarrega o nosso organismo, as nossas funções orgânicas, o nosso bom funcionamento do corpo. A pessoa guarda tanto aquilo que ofendeu, né, que isso gera no corpo físico sofrimento. Né? Isso ocorre por diversas questões. Né? Tem aquelas experiências ruins, tem os traumas não superados, né? Ou seja, os ressentimentos, a falta de perdão. Né? Isso vai gerando estresses, emoções negativas que afetam a nossa capacidade de coordenação cerebral. Né? Isso impede a liberação de substâncias importantes para o necessário ajuste fisiológico do nosso organismo. A pessoa fica afundada nos seus ressentimentos. Né? E a somatização desses fatores, né, de ordem emocional e física, ela resulta num ciclo vicioso, onde pode se manifesta várias, por exemplo, dores no corpo, hipertensão, AVC, gastrite, enfim, uma série de doenças, inclusive graves, né, infarto, AVC, entre outras, simplesmente pelo fato da pessoa não conseguir tratar os seus sentimentos. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Quando Deus manda que a gente perdoe quem nos ofendeu, isso, sobretudo, é para proteger o nosso corpo, não é isso? É para o nosso próprio bem. Os sentimentos guardados, né, viram uma prisão psicológica e mantém a pessoa presa ao passado. Em vez de você passar por aquilo e tolerar, olhar com amor, olhar para Cristo, você vive ali com esses sentimentos ruins no seu coração, está sempre presente. O fato aconteceu há 10 anos, 5 anos, 3 anos, aconteceu semana passada e você está trazendo aquela amargura para agora. Isso afeta, gera transtornos de ansiedade, insônias, tristeza, pode contribuir para a depressão. Então, irmãos, perdoar é a melhor solução, é a saída a perdoar, para que nós possamos seguir em frente em nossas vidas. Amém? Vamos para mais uma pergunta? Um desafio? Vamos lá, desafio 3. Cite alguns prejuízos da falta de perdão. Você segue no prejuízo espiritual, ponto 2.3. Amém? Responde aí, irmãos. Enquanto vocês pensam aí, eu quero abordar com vocês, então, o número 3 do segundo tópico, prejuízo espiritual. Vocês viram aí o psicológico, o prejuízo físico e o psicológico que o nosso diácono Davidson abordou. Então, vamos lá. Agora, olha bem, prejuízo espiritual. Segunda lição, diz assim, é impossível prosseguir na caminhada cristã carregando o fardo do ressentimento. Olha que grande verdade. E por quê? Porque, na verdade, uma pessoa cheia de ressentimento, que vive na prática do ressentimento, como já foi dito, mágoas, rancores, amarguras, não tem condições de perdoar. E veja que
que quem assim vive se coloca em um patamar de autojustiça, como se ele mesmo não dependesse do perdão das pessoas e principalmente do perdão de Deus. As Escrituras diz, né, somos pecadores, não há bem algum em nós, nós quebramos todas as leis do nosso Deus, do nosso Criador, não merecemos nada vindo dele. E diz as Escrituras, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. A salvação, portanto, é um ato da bondade de Deus, é um ato de sua graça, ou seja, é um favor imerecido, nós não merecemos. Portanto, a salvação não depende de nossos atos de justiça, pois os mesmos, diz a Escritura, são como trapos de imundícia. A salvação é um ato do amor de Deus, mediante o arrependimento e fé no sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe. No entanto, ele nos adverte: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Olha o tamanho do prejuízo espiritual, físico, repetindo aqui, e psicológico, que essa pessoa está cultivando para a sua vida e vida eterna. E essas pessoas, muitas das vezes, jovens, são cristãos, são membros, já está no Evangelho há muito tempo, né? E vive uma vida de insatisfação, uma vida de infelicidade. Por quê? Porque vive na prática do rancor. Aqui na nossa leitura bíblica, em classe, por exemplo, nós temos um exemplo disso. Temos aqui um filho voltando arrependido, voltando para a casa do pai arrependido, quebrantado, humilhado. Em contrapartida, por outro lado, temos outro cheio de si mesmo, de autojustiça, sem enxergar sua posição no lar paterno, na casa do pai, ao ponto do pai ter que dizer: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então observa como que funciona. Às vezes as pessoas desfrutam, estão na casa de Deus e precisa de alguém ter que chegar e falar: olha, aqui ó, todas as bênçãos estão aqui. E por que que você não desfruta? Por que que nós não desfrutamos? Então essas coisas nos prende, essas coisas nos afasta daquilo que Deus tem para nós, trazendo prejuízos físico, psicológico e espirituais. Assim, eu quero ir com vocês para o terceiro tópico, que diz assim: o perdão liberta. Então nós vamos ver aqui um exemplo de um jovem que, apesar de todas as adversidades que ele passou, ele perdoou. Ele foi um jovem que Deus agradou dele. Então vamos, número 1, José e seus irmãos. Temos aqui então um exemplo de alguém que foi perseguido, humilhado, maltratado, lançado em uma cova, quase morto pelos próprios irmãos e, por fim, foi vendido como escravo. Tinha motivo suficiente para odiar os seus irmãos, mas ao reencontrar, José tratou com amor e perdão, conforme Gênesis 43, Glória a Deus. versículo 15 ao 34. As Escrituras diz que o Senhor era com José, porque ele andava em obediência e temor a Deus. Somente através da oração, da leitura e meditação das Escrituras, com o coração contrito, quebrantado, é que desfrutaremos da comunhão com o Senhor. Somente tendo os nossos corações cheios do Espírito Santo é que teremos realmente condições de lidar com situações adversas, com reprovações, com humilhação e, por fim, liberar o perdão. Você pode até dizer: ai, irmão Juscelino, você não sabe o que é um coração ferido com uma chaga. Talvez não, mas nós servimos a um Deus
que conhece tudo, que conhece o mais profundo do íntimo de cada ser humano, e que Ele é mestre, Ele é expert em Glória a tratar Deus. doenças da alma, da carne e, repetindo, da carne e principalmente da alma. Glória a Deus. Isso Só é Ele maravilhoso. pode fazer isso. Ele tem o poder de curar doenças da alma. Glória a Jesus Deus. conhece todas as nossas enfermidades, todas as nossas necessidades. As Escrituras diz que Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. E nós cremos nisso porque realmente cremos nas Escrituras e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, O Senhor é maravilhoso. conforme Hebreus 13:8. Aí nós vamos aqui para o número 2, então. Perdoar faz bem para todos. Antes, eu quero fazer aqui a quarta pergunta. Diz assim, a quarta pergunta é, qual o sublime exemplo de perdão? Né? Não precisa nem pensar muito. A lição diz, quando decidimos perdoar, não só estamos usando de misericórdia para com o próximo, mas também estamos considerando nossa saúde física, emocional e espiritual. O próprio Deus diz que nos perdoa por amor a Ele mesmo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele nos exorta a suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. Isso fica claro que o perdão é contínuo e mútuo, e em meio aos problemas ou dificuldades, irritações, queixas, no meio familiar ou no próprio vínculo da igreja, na comunhão com os santos. Por quê? Fica claro as Escrituras, perdoando-vos uns aos outros, né? Suportando uns aos outros. A igreja, jovens, já nós, né, no reino de Deus, já temos problemas suficientes ao lidar com o mundo exterior, né? Muitas coisas que deveriam ser resolvidas através da tolerância, do perdão, Glória a ainda Deus. fica se estendendo por tempos. Nós ficamos alimentando pensamentos, né? Algum aborrecimento dentro da igreja se pendura ao que poderia muito bem já ter liberado perdão, ter suportado, e por falta disso, por falta de um coração humilde, buscar a Deus, um coração desse, né, que só buscando ao Senhor, que conseguimos, sim, nossa natureza, ela é má. Então, diante dessa realidade, nós devemos lembrar de dois pontos importantes quando formos desafiados nesses aspectos. Quais são os dois pontos importantes que as Escrituras nos ensinam sobre o perdão? Primeiro, devemos lembrar o quanto Cristo nos perdoou. Segundo, devemos perceber a presunção de nosso coração em recusar a perdoar alguém a quem Deus já perdoou. Então, findamos aqui o terceiro tópico. Perdoar faz bem para todos. Amém? Davidson. Maravilha, esses dois princípios são Isso. marcantes, são Maravilhoso. bênção. Irmãos, agora vamos lá. É o sublime exemplo de perdão. Item 3.3 da revista. Qual é o sublime exemplo de perdão? Já está até no chat, já responderam a pergunta, né? Isso. O sublime exemplo de perdão está no Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a obra do Senhor Jesus Cristo, o seu sublime exemplo de perdão nos constrange, me constrange. Em saber que Jesus, ele foi desprezado, açoitado, humilhado, ele foi crucificado. Irmãos, ele fez uma oração poderosa por seus ofensores. Você consegue entender o que Cristo fez nesse ponto? Que exemplo sublime, poderoso. Ele fez uma oração por mim e por você. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos perdoou. E mais, ele clamou o Pai por nossas vidas.
o sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário. E ele clamava, ainda clama agora pela minha vida e pela sua vida, para que o Senhor Deus nos perdoe. Essa, irmãos, tem que ser a motivação pelo qual eu e você vamos perdoar o próximo. Porque quando nós olhamos a Cristo, o que Ele fez, a obra dEle, o sangue dEle vertido no Calvário, o perdão liberta, ele gera libertação, ele gera vida, ele gera paz. Então o perdão, irmãos, ele envolve muitos aspectos, né? Nós estamos tratando aqui já no ponto 3, finalizando a aula, né? E um aspecto muito importante do perdão é que Cristo, ele me perdoou e te perdoou. E nós precisamos perdoar o nosso próximo. Nós precisamos de amar o nosso próximo. Porque, como já aprendemos, se nós não perdoarmos quem nos ofende, nós não seremos perdoados. Isso aqui é uma doutrina muito séria, irmãos, porque quem não perdoa não nasceu de novo. Quem não perdoa não tem a Cristo, não tem comunhão com Cristo. Logo, olha como é que é sério esse negócio aqui, Jocely. O Senhor Deus, o Pai da eternidade, não ouve a sua oração. Às vezes você está chateado com alguém, passa do lado, não olha para o olho da pessoa, despreza. Cuidado com isso. Hoje, agora, irmãos, em nome de Jesus, se você que está ouvindo essa palavra, se você ainda não perdoou alguém, você precisa urgentemente agora clamar ao Senhor. Vai à cruz de Cristo sem argumentos. Você pode falar, não, Senhor, você sabe que Ele fez isso. Não vai com os seus argumentos, não. Olha para a cruz de Cristo, é hora de ser tolerante. Vá à cruz de Cristo sem argumentos, deposite toda a sua dor, amargura, ressentimento, todas essas raízes do seu coração, coloca tudo lá, irmãos, e recebe dele a vida, a paz, o perdão. E outra coisa, isso não basta. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa, hoje mesmo, se você tiver ofensa contra alguém, ou alguém te ofendido, vá até essa pessoa, mas vá pessoalmente. Se não for possível, faça um contato, mas que ele seja sincero. Se retrate. Tenha comunhão. Se reconcilie. Irmãos, certo pregador disse que se não houver perdão na horizontal, não haverá perdão na vertical. Isso quer dizer que se nós não perdoarmos o nosso próximo na horizontal, não há perdão na vertical com Deus. E isso aqui é um ponto muito sério, porque o Senhor Jesus, Ele disse, ensinou em suas passagens, que durante um dia nós devemos perdoar 7 vezes. Em outro ponto da passagem, ele falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Inclusive, nesse ponto, os discípulos falaram, Senhor, nos dá mais fé, porque é difícil perdoar isso tudo. Mas eu acredito que o Senhor aqui, Ele não está falando de um número, de uma cifra, de um limite de perdão, não. Aqui está trazendo um emblema. O perdão não tem limites. Por quê? Porque o nosso parâmetro é o perdão de Deus. Você já pecou hoje? Domingo de manhã, já pecou quantas vezes? A graça, a misericórdia do Senhor te perdoou. Você sendo mal, e um Deus santo, perfeito, te perdoou. Agora, você sendo mal, você não vai perdoar o seu outro irmão que é pecador igual a você? Eu sou falho, você é falho. Nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Então esse é um padrão divino. O nosso parâmetro é o perdão de Deus por nós. Não há limites.
Vamos buscar perdoar o próximo e pedir perdão, viver em comunhão e amor. Josué acabou de ler aqui, citou o texto áureo, quando o apóstolo Paulo disse que nós devemos entender o nosso próximo. Né? Nós temos que se vestir de uma nova criatura, de como tratar os outros. O texto cita, perdoando-vos, suportando-vos. Ele sugere um perdão contínuo. É isso mesmo. Muitos problemas, irmãos, muitos ressentimentos, mágoas, divisões, poderia ter sido resolvido com a tolerância. Então, nessa manhã, a lição nos chama a atenção para algo muito importante. Nós deveríamos olhar para o amor de Deus. Nós deveríamos andar em amor e não guardar nenhum ressentimento. Liberar o perdão, porque nós temos um Deus com a graça infinita por nós, que nos perdoa. Então isso deveria gerar em nós um coração grato. Nós precisamos de sim, irmãos, buscar o Senhor, perdoar o nosso próximo. Isso deveria nos ajudar a amar mais ao Senhor e amar mais o próximo, sabendo que nós recebemos tanto perdão de um Deus poderoso em misericórdia. Vamos, irmãos, prosseguir para o alvo. Vamos perdoar. Isso é uma atitude de quem já experimentou um novo nascimento. Vamos perdoar, esquecer o que passou. Uma nova mentalidade em Cristo, com um coração limpo, em paz, um com os outros, em comunhão. Vamos juntos viver a alegria da salvação. Hoje o Espírito Santo, ele está pronto a transformar a sua vida, o seu coração, a sua mente, curar todas as suas feridas. Em Cristo. Em Cristo. Não deixe passar esse dia, essa oportunidade. Se reconcilie. Deixe o amor de Deus transbordar na sua vida. Faça isso para a glória de Deus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Também tem aqui a pergunta 5. Vamos lá, desafio 5. Segunda lição. Quem é a pessoa mais prejudicada pelo rancor? Enquanto vocês fazem, colocam a resposta, vou fazer aqui a leitura do final aqui, para a conclusão da nossa aula, que diz assim: assim como Jesus muito nos amou e perdoou a multidão dos nossos pecados, amemos e perdoemos-nos uns aos outros. Tenhamos misericórdia e oremos por aqueles que nos afligem, pois eles carecem do amor de Deus. Muitos fomos perdoados, portanto, muito devemos amar e conceder perdão. Que Deus possa fixar esse princípio nos nossos corações. Amém? Joseli? Então nós vimos aí, né, essa lição maravilhosa, onde nós somos desafiados a realmente voltar para o Calvário. O maior exemplo de perdão está no Calvário. Aquele que, como diz a Escritura, em sua boca nunca se achou engano. Glória a Deus. Ele nunca cometeu um ato de injustiça, mas as Escrituras diz que ele foi colocado como um malfeitor em nosso lugar. O castigo que era para nós, ele tomou, levou sobre si. E ali, não obstante estar ali o santo, o justo, ele ora: Pai, perdoe. O Senhor Jesus ora por aqueles que o aflige, ora por aqueles que o está crucificando. Glória a Deus. Dando assim o maior exemplo para os seus discípulos. Excelente. O que devem fazer. Então ele vai falar isso, ele já ensinou isso lá no Sermão do Monte, né? E o apóstolo Pedro fala sobre o próprio Jesus Cristo, dizendo: quando ele era injuriado, ele não injuriava, quando maltratado, ele não maltratava. Glória a Deus. E assim ele vai falando uma série de princípios que rege a nossa vida cristã.
que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua vida, Amém. viu? E que possamos realmente buscar em Cristo, através da sua palavra, do ministério da oração, dessas disciplinas, somente essas disciplinas como a meditação das Escrituras, o amor às Escrituras, Amém. viu? E estamos preocupados em nos comparecer diante de Deus em oração, é que realmente vamos ter condições, a ajuda do Espírito Santo, para que possamos viver de acordo com as Escrituras nos exigem. Glória a Deus. Também tem agora uma parte importante, que é hora da revisão. Justamente hoje o nosso desafio 5 mais chocolate é o desafio da revista. Então nós temos as 5 perguntas, os 5 desafios. Nós vamos pedir à irmã Amanda para colocar as perguntas e as respostas na tela. Eu acredito que todos já responderam no chat, mas somente para a conferência, não é isso? Porque a gente consegue ganhar um tempo aqui para finalizar a aula. Amém, irmã Amanda? Você faz essa gentileza para a gente, tá? E tenho agora um momento muito importante, que é o momento do nosso ofertório. Está aparecendo para você a nossa ferramenta do Pix, do PicPay, os dados bancários da igreja. Oferte para a Escola Bíblica Dominical. Seja fiel nas suas ofertas. Deus vai retribuir abundantemente na sua vida. Né? E também tem uma campanha dos 1000 valentes, né, para a compra do nosso novo espaço de culto. Irmãos, é um espaço maravilhoso, onde nós temos sido abençoados, edificados, tratados, onde temos a presença de Deus. Então, faça o seu voto, seja fiel nos seus votos. Se você está nos visitando hoje, acesse o site marcasdoevangelho.com.br, entre em contato conosco e faça também você o seu voto. Participe dessa grande obra. Eu tenho certeza, nós temos certeza, que Deus retribuirá a cada um abundantemente. Amém? Glória a Deus, amém. Isso aí. Amém. Vou orar então para poder encerrar. Está orando para encerramento. Amém. Por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos esta aula dada, pedimos, aplica a verdade da Tua palavra em cada coração e gera, ó Deus, transformação de vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos por esse momento, pela Tua bênção, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor possa dar uma grande bênção a cada um que está participando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A todos, amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje à noite no culto, nos procure para receber o seu chocolate. Sim. Amém? E se possível, divide com a gente. Não é isso? Chocolate é sempre bom. Deus abençoe. Paz do Senhor.